Olá, o tema da nossa aula hoje é pesquisa quantitativa, procedimentos de campo. Desenvolvido o projeto da pesquisa, calculada a amostra, desenvolvido o questionário, a etapa seguinte é ir para o que a gente chama de campo. Quando os entrevistadores entram em contato com os entrevistados e aplicam o questionário de uma maneira ou de outra, ou procedem com a observação, no caso do método de pesquisa, envolver a observação guiada por um protocolo. Mas é a parte em que existe mais ação na pesquisa de mercado, onde eu tenho uma equipe estruturada, onde a supervisão é fundamental, o treinamento prévio ao trabalho de campo é muito importante, como nós vamos ver logo em seguida, e é sem dúvida a parte mais custosa, mais cara da pesquisa, porque envolve, em geral, o pagamento, a remuneração de muita gente. Se a pesquisa quantitativa implica a entrevista de muitas pessoas, eu também preciso de uma equipe, dependendo do caso, bastante volumosa e bem treinada e devidamente supervisionada para realizar as tais entrevistas. As principais dificuldades do trabalho de campo na pesquisa quantitativa são as seguintes. A primeira delas, e cada vez mais, é a dificuldade de acesso aos entrevistados. Eu posso imaginar uma pesquisa de campo que seja realizada na rua ou no shopping, e aí, quando a população geral é o alvo, eu tenho relativa facilidade de chegar até os entrevistados. Mas, por exemplo, se eu falo de uma entrevista telefônica, uma entrevista a domicílio, muitas vezes os entrevistados não estão presentes quando se telefona ou quando se faz a visita, e, portanto, essa dificuldade de acesso é um problema típico de pesquisa quantitativa, agravado, inclusive, nos dias de hoje, por conta de preocupações com segurança e etc. As pessoas cada vez menos recebem desconhecidos em casa e tal, e isso em si implica uma dificuldade. Outras vezes, isso também é cada vez mais comum com a correria do dia a dia, é a recusa em cooperar. Quantas vezes a gente está em casa e tal, recebe o telefone de um instituto de pesquisa querendo fazer uma entrevista rápida que seja, e a primeira coisa que a gente diz é, não tenho tempo, estou atrasado e tal, e desliga o telefone. Então, cada vez mais é importante empregar técnicas para ganhar a confiança do entrevistado, para fazer claro que a entrevista realmente vai ser muito simples e levar pouco tempo, para reduzir a taxa de recusa em cooperar, que é bastante típica nos dias de hoje. Um outro problema são respondentes tendenciosos ou desonestos. Pessoas que por prazer ou por brincadeira e tal respondem errado, falam mentiras, são desonestos na hora de responder o questionário, o que na verdade não faz lá muito bem pela quantidade de informações que a gente vai estar processando ao longo do processo de análise. Entra mentira, acaba saindo lixo. Muitas vezes, um outro problema ainda é a abordagem do público-alvo inadequado. E isso é mais comum quando eu tenho uma definição muito subjetiva do público-alvo, variáveis assim, mais comportamentais e tal, que podem fazer com que os entrevistadores perguntem, apliquem um questionário a pessoas que não fazem realmente parte daquele público que a gente está interessado em atingir. E, por fim, não menos importante, nós temos como problema na pesquisa quantitativa os entrevistadores tendenciosos ou desonestos. O que acontece? Na quantitativa, frequentemente, a gente entrevista muita gente. Com frequência, os entrevistadores são remunerados por questionário preenchido. E aí, o que faz um entrevistador desonesto? Muitas vezes ele vai para o campo, ou pelo menos diz que vai para o campo, mas na verdade fica em casa, vai para a mesa de jantar, liga o ventilador, bota um copo de limonada em frente a si e começa ele mesmo a preencher uma série de questionários aí, como se tivesse aplicado a pessoas que fazem parte do público-alvo. E isso é o que de pior pode acontecer pela pesquisa, porque eu estou, na verdade, empregando um recurso para ter o retrato que o meu público-alvo manifesta e não para ter variações sobre o tema inventadas por um entrevistador desonesto. Isso é realmente um problema sério e, normalmente, para evitar para minimizar esse tipo de efeito, os entrevistadores são advertidos que 20% do total de questionários são verificados junto aos respondentes. E se por acaso a gente pega sequer um questionário cujo respondente não confirma que realmente realizou aquela entrevista, o entrevistador que preencheu e que entregou esse questionário, ele é eliminado da equipe, ele nunca mais trabalha para instituto de pesquisa sério nenhum. E todos os questionários que são assinados por esse entrevistador são tirados da amostra e faz-se tudo de novo, pelo menos para repor
essa perda decorrente da falta de honestidade. Instrução aos entrevistadores. Bom, como nós acabamos de mencionar, né, o trabalho de campo ele tem que ser precedido por um treinamento, né, e o grupo de entrevistadores tem que ter uma instrução bastante bem definida, de modo que possam aplicar o instrumento de coleta de dados da mesma forma. Se eu tenho um entrevistador que faz uma pergunta de um jeito e um outro entrevistador que faz a mesma pergunta de um jeito um pouco diferente, com uma entonação diferente, isso pode estar gerando uma percepção do significado da pergunta diferente naquele que está respondendo o questionário. E isso está introduzindo informação enviesada, né, na minha pesquisa, o que absolutamente não é bom. Então, essa instrução ela tem que promover na minha equipe de entrevistadores uma visão comum e bastante consistente em relação ao problema de pesquisa, ao cliente que está realizando a pesquisa e, fundamentalmente, a aplicação do questionário tem que seguir a mesmíssima sequência, as mesmas entonações, para que eu possa comparar dados que vêm de entrevistadores diferentes. Há algum tempo nós realizamos uma pesquisa para um fundo de pensão que procurava mapear uma série de percepções acerca de qualidade de serviços junto a 4 segmentos que eram atendidos por esse fundo de pensão. Foi uma entrevista telefônica e tal, nós usamos, se não me engano, alguma coisa em torno de 8 ou 9 entrevistadores, e eles passaram por um treinamento de uma tarde inteira, né, tal como essas imagens que a gente está vendo aqui agora. O treinamento, como eu falei, era bastante estruturado e tal, e dava aos entrevistadores, que eram pessoas experientes, uma série de informações sobre como conquistar a confiança dos entrevistados, o que eles tinham que garantir e assegurar ao longo da entrevista, como que eles deviam criar empatia com as pessoas, quebrar o gelo, exercitar uma atitude mais humilde, porque na verdade eles é que precisam do entrevistado e não vice-versa, dando os principais elementos de ritmo ao processo, a importância de ser flexível, de perceber os rumos, enfim. Uma série de características sobre a própria empresa que entrevistava, sobre os 4 segmentos de clientes que estavam sendo trabalhados ao longo da pesquisa, que tinham tratamentos diferenciados. Tudo foi objeto de uma tarde inteira de treinamento e isso fez bastante diferença, porque era um questionário complexo, não era uma pesquisa tão simples. Isso fez muita diferença na qualidade dos resultados que emergiram dessa pesquisa. Métodos de coleta de dados. Na entrevista quantitativa, né, o primeiro método de coleta de dados que vem à mente quando a gente pensa é a entrevista de rua, aquela entrevista pessoal que acontece na rua e que cada vez mais tem sido feita em shopping centers. E por que shopping centers? Porque nos shoppings a pessoa está com mais tranquilidade, está com mais calma normalmente. O shopping é um ambiente protegido, né, da questão aí do tempo, não chove dentro do shopping, é um ambiente refrigerado, então as pessoas estão mais confortáveis e, em geral, a taxa de adesão no shopping é muito maior do que a taxa de adesão na rua, né, quando está fazendo sol ou calor. Né? Pior ainda, quando está fazendo chuva, né, é que não se faz pesquisa na rua de jeito nenhum. Mas, enfim, é uma abordagem feita com pessoas que correspondem ao perfil do público-alvo. Eventualmente, eu posso ter algumas perguntas filtro que vão determinar se aquela pessoa realmente tem que ser entrevistada ou não. E o caso é aplicável quando a população em geral, né, é o alvo. Hoje em dia, cada vez mais, sai de cena desse tipo de metodologia o questionário escrito na prancheta e cada vez mais entra em cena o chamado CAP, que vem do inglês, as iniciais de Computer Aided Personal Interview. Sai aquela entrevista feita no papel e entra uma prancheta eletrônica, onde o questionário é programado e aparece, né, na tela da prancheta eletrônica e as marcações são feitas por uma caneta ótica. Qual é a vantagem do CAP? Né? Primeiro, fica um processo muito mais limpo e, fundamentalmente, o resultado daquele questionário preenchido eletronicamente, ele flui direto para o programa de processamento de dados. Então, isso evita uma etapa que frequentemente introduz erro na pesquisa, que é a etapa de transcrição para o meio eletrônico do que vinha sendo preenchido a caneta ou a lápis lá no questionário. O custo dessas pranchetas eletrônicas tem caído muito ultimamente, de modo que cada vez mais os institutos realmente sérios fazem uso desse equipamento, né, e não se vê mais aquela prancheta que começa a fazer parte de um passado aí da pesquisa.
Um outro tipo de entrevista é a entrevista no domicílio ou no escritório. Também entrevista pessoal, mas normalmente mais adequada para questionários mais complexos, cuja resposta excede 15, 20 minutos, por vezes, né, até um bocado mais do que isso. E aí o que acontece? 20 minutos em pé no shopping, dificilmente alguém fica. Então, questionários mais complexos começam a justificar a presença num ambiente mais protegido, que pode ser a casa ou o escritório. Esse tipo de método ele tem um grande problema, que é conseguir, né, marcar a hora, né, para que essas pessoas recebam a gente. Posto que, por conta de problemas de segurança, cada vez menos as pessoas abrem a porta das suas próprias casas para alguém que elas não conhecem ou que não tenha marcado com antecedência essa entrevista. Então, é um método caro, que em geral produz bastante informação, vai muito fundo, né, na informação solicitada, né, mas tem a desvantagem de levar mais tempo e custar mais dinheiro para conseguir a informação. Indo para um outro tipo de metodologia, e aí que em geral corresponde a custos mais baixos, são as chamadas entrevistas pelo correio, ou autopreenchimento. Um exemplo de pesquisa pelo correio, posso citar um trabalho que fizemos para a Associação Brasileira de Supermercados, para a Abras, há alguns anos, quando procurávamos fazer uma pesquisa junto às 400 maiores empresas de supermercados do Brasil, que são associadas à Abras, e que procurava levantar características operacionais do setor. O que fizemos? Mandamos um questionário de 9 páginas, era bastante complexo, né, para as 400 maiores empresas, solicitando que ele fosse preenchido e devolvido, né, num outro envelope já pré-endereçado, pré-selado, que era enviado junto com o questionário. Bom, passaram 9 meses, né, até que nós recebêssemos de volta 150 dos 400 questionários enviados inicialmente, o que nós consideramos um ótimo resultado, porque uma característica do questionário auto-preenchido, da pesquisa pelo correio, é que o retorno é, em geral, bastante baixo. Mesmo que você mande um envelope pré-selado, pré-endereçado, muita gente não tem paciência de preencher o questionário, principalmente o questionário tão longo como esse da pesquisa da Abras, e devolver com toda a facilidade que a gente possa oferecer. Mas esse tipo de método é interessante porque o custo é baixo, sobretudo quando a minha amostra está geograficamente espalhada. Imagina se eu tivesse que mandar um entrevistador entrevistar cada um daqueles diretores de supermercados espalhados pelo Brasil inteiro. Isso ia sair caríssimo. Então, pelo correio, você consegue, levando mais tempo, né, sem muita garantia de que o respondente é realmente a pessoa que deveria responder, mas é a solução, né, para baixo custo, né, para conseguir resultados interessantes, né, nesse tipo de contexto. Uma outra possibilidade é a entrevista por telefone. E aí eu vou dizer a vocês, isso tem sido uma tendência muito forte ultimamente, porque o telefone hoje, né, não apenas no Brasil, mas enfim, em geral, é um bem, um equipamento de acesso bastante franco, bastante amplo. Hoje praticamente todo mundo tem um telefone. E a grande vantagem da entrevista por telefone é o baixo custo, porque ir de um entrevistado para outro significa, na verdade, teclar mais um número diferente de telefone. Então, a operacionalização da entrevista por telefone é muitíssimo mais fácil. Eu tenho um limitador dela, quer dizer, eu limito a população que tem acesso ao telefone, mas como eu acabei de falar, isso é cada vez uma proporção maior das pessoas que consomem, que é, na verdade, o público-alvo das pesquisas de mercado, especificamente, e a gente vem observando um emprego crescente desse tipo de método pelos institutos de pesquisa em geral. Bom, como esse tipo de método vem sendo crescentemente usado, né, cada vez menos a gente encontra entrevistadores com telefone tradicional, né, fazendo uma entrevista e anotando num questionário impresso a caneta, enfim, para ser tabulado depois. Da mesma maneira como nós já mencionamos antes com a entrevista pessoal, surge hoje uma tecnologia que a gente chama de CAT, que são as iniciais de Computer Aided Telephone Interview, que é, na verdade, a programação do questionário. Ele sai do papel, ele passa a ser programado e vem na tela do computador do entrevistador, que com o headset entra em contato com as pessoas. Normalmente a descagem dos telefones também é feita automaticamente pelo programa, de modo que ninguém tem que ficar teclando, né, o número de telefones. Os telefones podem ser até mesmo randomicamente gerados ou extraídos de um banco de dados de telefones, né, como quisermos. E as entrevistas são conduzidas pelo telefone e o entrevistador vai marcando
como a gente pode ver nessas telas agora, né, as perguntas fechadas, as perguntas de múltipla escolha, as perguntas abertas, e aí quando ele termina o questionário, né, aquele arquivo já fica pronto para entrar no deck de arquivos de tabulação. Então, o CAT também é interessante porque, óbvio, ele tem um custo inicial de implementação, mas ele reduz muito o custo e aumenta muito a velocidade de coleta de dados usando-se o telefone, né? O Sapiens, que é esse que a gente está vendo no monitor agora, é um dos inúmeros softwares que existem hoje em dia para pesquisa por telefone, e eu diria que quem trabalha com pesquisa telefônica hoje em dia, assim, já nem usa mais o telefone tradicional, é só esse tipo de tecnologia mesmo. Entrevista pela internet. Eu diria que isso é uma tendência muito forte hoje em dia também, porque é crescente a proporção de pessoas de interesse para pesquisa de mercado que tem acesso à internet. E ela é especialmente adequada quando a minha população está absurdamente espalhada, né, do ponto de vista geográfico. Por exemplo, para ilustrar isso bem, recentemente eu participei de uma pesquisa encomendada pela International Coach Federation, ICF, que foi realizada pela PricewaterhouseCoopers e que pretendia, na verdade, que realizou entrevistas com coaches presentes pelo mundo inteiro. Foram mais de 300 mil pessoas respondendo essa pesquisa ao longo de um período de 4 meses, por exemplo. Isso no mundo inteiro. De que outra forma se poderia chegar a esse público de coaches se não fosse pela internet? E, na verdade, a escolha do método tem a ver com o perfil do entrevistado. Por quê? Um sujeito que trabalha como coach, né, como, enfim, consultor de empresas, ele tem franco acesso à internet. Então, assim, foram enviados solicitações de colaboração a centenas de milhares de pessoas e o retorno foi bastante expressivo e que permitiu que se gerasse um relatório bastante interessante e valioso sobre o comportamento e o estado da arte do coaching no mundo todo. Esse tipo de pesquisa pela internet ele tem algumas regras especiais para que ele funcione. E essas regras levam muito em conta a maneira como a gente interage com o computador. Quer dizer, a gente sabe que ler um livro, ler um material impresso é muito diferente de ler alguma coisa que está na tela, né? Em geral, para começar, quando a gente está de frente para o computador, a gente sempre acha que não tem muito tempo. Então a gente não lê a tela propriamente, a gente escaneia a tela, né? A gente lê muito mais verticalmente, as coisas que estão mais ou menos no lado passam muitas vezes. Então eu preciso bolar uma interface, bolar um questionário que leve em conta esse comportamento diante da tela, que é diferente do comportamento diante de um questionário auto-preenchido. Vale a pena reforçar aqui que a pesquisa pela internet é um questionário auto-preenchido. Mas o que varia em relação ao envio pelo correio é que a gente envia o convite, né, em geral, por correio eletrônico, por e-mail, enfim. Para contornar essa dificuldade, né, de adesão e essa questão da leitura, que é diferente no computador do que é quando a gente tem material impresso, a interface tem que ser bastante simples. Eu tenho algumas regras especiais, a interface simples é uma delas. Eu preciso permitir, por exemplo, o retrocesso e a correção. Inicialmente, quando se fazia pesquisa pela internet, o retrocesso não era possível, né? Então você mudava de ideia, queria responder diferente de uma questão que já havia passado, e quando tentava voltar, isso não era possível. E qual é o problema de você não permitir o retrocesso? O respondente fica danado da vida, porque não consegue voltar na questão anterior, e aí ele fecha o browser. Então eu tenho que trabalhar com muita delicadeza, com muita sintonia na pesquisa pela internet para evitar essa desistência que é muito fácil quando o entrevistado está sozinho diante do computador, né? Quando eu tenho um entrevistador na frente dele, pode até haver algum constrangimento em encerrar antecipadamente uma entrevista, mas pela internet isso não existe. Então o desenho do questionário e do sistema, né, usado para realizar a pesquisa pela internet realmente tem que ser bastante sofisticado. Uma outra qualidade desejável desse tipo de instrumento é a facilidade para salvar o questionário que está sendo preenchido pela internet e retornar depois. Porque às vezes é um questionário mais longo, né? E aí você não tem aquele tempo todo ali, mas se você pode salvar e retornar depois, você retoma aquela pesquisa mais adiante e o pesquisador não perde aquele elemento que estava respondendo. E, por fim, não menos importante, é fundamental que haja um indicador de progresso, né, que diga para o respondente em que ponto do questionário ele está.
Se eu tenho um questionário impresso na mão, eu consigo avaliar que ele tem, por exemplo, 5 páginas e que eu estou na página 3. Então eu decido com mais propriedade se eu continuo naquela hora, se eu volto depois, enfim. E pela internet, você, em geral, não tem isso. Então é importante colocar um indicador de progresso de modo que que o respondente possa saber se ele pode ficar mais alguns minutos ali ou se ele salva e volta depois. Se essa informação não existe, ele não sabe quanto tem pela frente, aumenta a chance de fazer o quê? Fechar o browser de novo e tal e encerrar a pesquisa. Um outro método importante e bastante usado em pesquisa de mercado é o método da observação. E a principal diferença do método da observação para o método da entrevista, seja ela por telefone, pelo correio, pela internet ou de que forma seja, é que na observação, muitas vezes o elemento entrevistado ele não está se manifestando diretamente, né? O pesquisador ele observa, como o nome já sugere, né? E ele registra, guiado por um protocolo de observação, ele registra os comportamentos que ele observa. Nesse ponto, a gente tem a antropologia contribuindo muito forte para o marketing, porque o antropólogo, com frequência, usa o método da observação, né, para desenvolver o seu trabalho junto às populações e às comunidades que ele estuda. O professor Luiz Marins é um exemplo de antropólogo, né, que tem sido bastante bem aceito dentro desse meio empresarial, quer dizer, a antropologia e o marketing têm dado muito as mãos, e isso já há algumas décadas, porque o método de pesquisa da antropologia é bastante adequado, né, para aplicações dentro do marketing. Então, a etnografia, né, que é o nome que a gente dá para essa pesquisa antropológica, né, é bastante usada e cada vez mais usada no marketing. Essa etnografia, ela pode envolver uma observação direta do fenômeno que a gente está pesquisando, do comportamento que a gente está pesquisando, ou indireta. Por exemplo, eu tenho o Latin Panel, que é uma empresa de pesquisa presente no Brasil, que faz muita pesquisa de consumo, que ela tem, na verdade, um painel, um conjunto de domicílios, né, contratados ou acertados com ela, e que se comprometem no final de cada mês a entregar para o Latin Panel as notas fiscais de todos os produtos que eles consumiram ao longo daquele mês, né? Então, isso é um exemplo de observação, né, indireta, porque eu estou concluindo o consumo daquela família a partir das notas fiscais que ela me fornece, né? Um exemplo de observação direta seria o Vision, um produto da Confirma, um instituto de pesquisa do Rio de Janeiro, que envolve a instalação de pequenas câmeras nos supermercados, né, não com o objetivo de fiscalizar se está havendo furto ou não, os supermercados em geral têm esse tipo de equipamento também, mas as câmeras da Confirma, do Vision, elas são instaladas estrategicamente, de frente, de lado para as gôndolas, para observar o comportamento do consumidor diante daquele produto. Que tipo de informação pode emergir da observação? Informações que o entrevistado não saberia dizer se eu perguntasse. Por exemplo, vamos supor aqui a cena do supermercado, né, onde eu tenho alguém que fabrica iogurtes, que quer registrar o comportamento dos consumidores diante do seu produto na gôndola. Se eu levantar como questão de pesquisa até que ponto os consumidores leem a embalagem do iogurte antes de colocar no carrinho, até que ponto eles comparam preços antes de se decidir por um, até que ponto eles verificam a data de validade e tal, quantos segundos eles levam lendo o rótulo em média, até para eu dosar a quantidade de informação que eu coloco naquele rótulo. Se eu pergunto isso para alguém, ela não vai saber responder. Se eu perguntar para você quanto tempo você leva em média lendo o rótulo do leite em pó antes de comprar, você não vai saber me dizer. Então não adianta perguntar. O que a gente faz? A gente observa. A gente observa e a gente registra. No caso das câmeras, a gente coleta 6, 8, 10, 20 horas de gôndola de supermercado, né, e consumidores na frente interagindo com o produto. Isso gera material muito rico, que vai gerar subsídio para pesquisa quantitativa, porque eu consigo monitorar e registrar o comportamento de centenas, às vezes milhares de pessoas, o que vai me gerar possibilidade de calcular estatísticas em cima de, por exemplo, quanto tempo, em média, essas pessoas leem os rótulos dos produtos. Preparação e tabulação dos dados. Bom, encerrada a etapa de coleta de dados, o trabalho de campo, quer tenha sido feito por entrevistas ou por observação, eu tenho uma massa de dados que tem que ser preparada
e tabulada, né, para justificar, para criar material para análise, que é aquela parte nobre da pesquisa, né, onde a gente vai realmente transformar aqueles dados em informação, né. A primeira etapa, né, da preparação dos dados é a chamada edição. A edição é quando eu pego o conjunto de questionários, ou em meio físico, impressos, né, ou em meio eletrônico, e faço uma análise preliminar desses questionários, separando os questionários que servem dos questionários que não servem. Por exemplo, supondo que, para que uma entrevista seja válida, todas as questões tenham que ser preenchidas, se eu tiver alguns questionários ali naquele meio, onde o respondente deixou de responder uma questão ou outra, ou o entrevistador deixou de marcar a resposta, aí não importa, esse questionário, na etapa de edição, ele é extraído, ele é retirado do deck de questionários. Um outro exemplo, uma outra situação. Imagina que eu tenho uma série de escalas de diferencial semântico, né, de 5 pontos e tal, e eu me dou de cara com um questionário onde o respondente marcou de cima a baixo a coluna do meio. Ou seja, ele não estava nem aí para o que estava lendo, ele, para ir mais rápido, marcou a coluna do meio o tempo todo. Esse questionário, né, claramente, a gente tira. Até porque, por mais em cima do muro que ele possa estar em relação a determinado aspecto, não é possível que tudo seja, né, o número 3 lá de uma escala de 1 a 5. Então, a edição implica numa verificação de consistência, né, e na extração da amostra dos questionários, dos instrumentos de coleta de dados que revelem, né, só de olhar, alguma inconsistência. De novo, para que a gente não coloque para dentro do sistema de informações de marketing informações que sejam ruins, né, assim, para a gente trabalhar em cima do filé mignon do estado da arte mesmo. Uma outra etapa posterior à edição é a chamada codificação, né? É especialmente trabalhosa quando eu trabalho com questionários impressos ainda, né? Quando a gente trabalha com o CAP ou com o CAT, a codificação já é automática. O dado já entra no questionário, né, ocupando lá uma posição na memória. Mas quando eu tenho questionário impresso, que é uma coisa que ainda existe em alguns casos, a codificação é quando eu passo as informações que estão marcadas nas perguntas fechadas ou nas de múltipla escolha, ou mesmo nas abertas, eu vou criar uma codificação para as perguntas abertas e tal, e vou transformar esses resultados, essas marcações, né, em valores numa tabela de Excel, numa planilha de Excel, ou da planilha eletrônica que seja. E esses valores, né, que são a transferência do que estava no papel para a planilha, é o que a gente depois vai começar a somar, subtrair, multiplicar, calcular as estatísticas. Então a codificação é a transformação de marcações em números que vão estar numa planilha. Eventualmente, posso estar fazendo um ajuste estatístico, posso estar, por exemplo, atribuindo alguns pesos maiores ou menores a esses ou aqueles questionários. Por exemplo, há alguns anos, nós realizamos uma pesquisa para uma universidade, que procurava medir percepção de qualidade em relação aos serviços prestados pela universidade. Percepção de qualidade por parte dos alunos em relação aos serviços prestados pela universidade. Ora, houve uma amostra bastante significativa de alunos e tal, e essa universidade entendia que a opinião dos melhores alunos tinha que ser mais levada em conta do que a opinião dos piores alunos. Então, o que eles faziam? Cruzavam pelo número de matrícula, né, do respondente daquele questionário, do banco de dados da universidade, e sabiam qual era o coeficiente de rendimento daquele sujeito. E o pessoal que tinha coeficiente de rendimento acima de 8, recebia peso 1,5 no seu questionário. Ou seja, na hora de trabalhar aqueles dados, o pessoal que tirava nota alta era uma referência mais ouvida, né, mais pesada do que o pessoal que tirava nota baixa. Isso porque a universidade tinha por objetivo se posicionar em termos de serviço de modo a atender mais de perto os melhores alunos, né? Então, esse é um exemplo de ajuste estatístico, né, que faz parte desse processo de tabulação. Uma outra possibilidade é o que a gente chama de tabulação cruzada. E aí o que acontece? Um exemplo simples que consta, inclusive, nas imagens que a gente está vendo na tela agora. Eu faço uma pesquisa envolvendo algumas marcas de leite, né? E medindo, em relação a essas marcas de leite, que atributos são considerados mais importantes para os consumidores. Então eu tenho de cara 2 cruzamentos possíveis, né? As marcas e os atributos. A ideia da tabulação cruzada é me mostrar a relação de dependência entre uma variável e outra.
né? E pode acontecer em diversos níveis na medida da complexidade da análise que a gente quer fazer. Esse tipo de tabulação, obviamente, é muito facilitado pelo emprego de planilhas eletrônicas e tal, e mais ainda pelo emprego de alguns softwares estatísticos específicos para pesquisa de mercado, tal como veremos em seguida. Alguns exemplos desses softwares que vêm evoluindo muito aí nos últimos anos são o StatGraphics, o Sphinx e um dos mais usados, o SPSS. SPSS vem das iniciais em inglês, Statistical Package for Social Sciences. Eu me lembro do SPSS há coisa de 20 anos, quando ele era um software bastante duro de usar, era difícil, não era nada amigável, e tenho acompanhado a evolução dele. Recentemente ele está muito mais simples de usar, na verdade é quase como um Excel, sendo que a diferença é que ele está preparado para me oferecer as possibilidades de cruzamento com muita facilidade, o cálculo das estatísticas e tal, que prepara com muito mais facilidade. Existe uma mão de obra menos qualificada para trabalhar esses dados que vão ser analisados, né, em seguida e sobre os quais a gente vai estar gerando o relatório. Análise e apresentação de resultados. Bom, terminado esse processo de tabulação e tal, então eu já tenho os dados muito mais arrumados na frente do pesquisador, que vai separar aquele todo em partes, em classes, na verdade, que vão estar suficientemente organizadas para que a gente possa reintegrar aquele todo e aí sim, ganhando conhecimento, né, criando essa interpretação imaginativa desse conjunto de dados, o que por sua vez vai ser apresentado para aqueles que encomendaram a pesquisa. Como na pesquisa quantitativa a gente tem muito cálculo, a gente está buscando projetar níveis de consumo, né, propensão a esse ou aquele comportamento diante de uma dada manifestação de marketing, eu vou ter necessariamente, como o próprio nome da pesquisa já sugere, né, eu vou ter muito número. No relatório da pesquisa quantitativa, necessariamente eu vou precisar ter números. E aí, uma forma interessante de ilustrar isso são gráficos. Uma indicação de que a pesquisa é quantitativa é a presença de números e de gráficos nos relatórios. E esses gráficos, na verdade, são por conta das planilhas, do próprio SPSS ou dos outros softwares que a gente mencionou, alguma coisa que sai muito automaticamente, né? Quem aqui já não experimentou entrar no Excel, né, e numa série pequena e simples de dados, gerar um gráfico de pizza, um histograma, enfim. Então a presença de gráficos e a presença de números, né, ressaltando aqui, é bastante comum em relatório de pesquisa quantitativa. Relatório final de pesquisa. Vamos ver agora o que é importante. O relatório deve explicar por que a pesquisa foi feita, declarar seus objetivos gerais e específicos, explicar a metodologia, fornecer conclusões e recomendações, colocar os detalhes todos em anexo. Uma coisa a enfatizar sobre o relatório da pesquisa quantitativa é a questão de quem está lendo esse relatório. Frequentemente, já realizei pesquisas onde as maiores decisões tomadas pelo empresário que encomendou a pesquisa, elas são tomadas durante a apresentação do relatório, enquanto ele assiste uma apresentação de PowerPoint, interage com a gente durante o PowerPoint. Com frequência, o relatório da pesquisa quantitativa sequer é lido por quem realmente vai tomar a decisão, né? Então eu tenho que ser muito sucinto e objetivo, eu preciso me colocar no lugar de quem está lendo aquele relatório para selecionar o nível de detalhe, o tipo de linguagem, porque se eu começar a cair muito em detalhe técnico no relatório, ele vai ficar grande, inóspito e não vai servir para muita coisa. Detalhes técnicos, ok, bota tudo em anexo. Até coloca lá para alguém de segundo, terceiro escalão, mais interessado nos detalhes, acessar posteriormente. Mas eu preciso separar o que é a essência do resultado e colocar na primeira parte do relatório, deixando os detalhes, né, para quem tiver interesse de ver isso depois. Sobre o trabalho de campo da pesquisa quantitativa, sobre tabulação, processamento e geração de relatório, eu queria dar uma dica de estudo, em especial o livro Pesquisa de Marketing, do David Acker, da editora Atlas, em São Paulo, excelente referência sobre esse assunto.